E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, nesta aula nós vamos resolver a lista de exercícios de infravermelho que a professora Fernanda enviou para o e-mail da turma, tá? Eu vou começar pelo exercício número 4. No exercício número 4, ele fornece para você o espectro bonitinho aí, como vocês podem perceber na lista de vocês. Eu tentei desenhar aqui o espectro. É claro, né, que não coube tudo, porque o meu quadro é pequeno. Então, eu coloquei apenas as bandas necessárias para a determinação estrutural do composto, tá? Bom, e aí o que nós temos que fazer? Nós temos que analisar os intervalos. Eu não coloquei os intervalos aqui, porque vocês têm na lista de vocês os intervalos, tá? Então acompanhe na lista de vocês. Outra coisa, quando nós falamos em infravermelho, nós falamos em banda. Quando nós falamos em RMN, passa a ser pico. Então aqui não é pico, tá? Aqui é banda. Bom, enfim. Pessoal, pela lista de vocês aí, vocês vão constatar que esta banda aqui que eu estou destacando de cor vermelha, esta banda aqui, juntamente com a banda que está imediatamente ao seu lado, estas duas bandas, elas caem numa região acima de 3.000. Opa! Acima de 3.000. Se é uma região acima de 3.000, você pode suspeitar, você pode desconfiar que trata-se de uma amina. Exatamente, uma amina. Agora, a pergunta é, tudo bem, Rafael? Você disse que quando eu tenho acima de 3.000, eu posso desconfiar que trata-se de uma amina. Beleza, eu entendi isso daí. A pergunta é, mas qual tipo de amina? Amina primária, amina secundária, amina terciária? Qual amina é, afinal de contas? Aí que vem o pulo do gato. Se nós tivermos duas bandas, como é o caso aqui, ó, uma banda, duas bandas, então eu vou ter uma amina primária. Uma amina primária. Por que que é uma amina primária? Porque eu tenho duas bandas. Com essa informação, com essa parte do espectro, você já consegue descartar algumas das estruturas propostas. Veja bem, essa estrutura aqui trata-se de uma amina secundária, porque o nitrogênio está ligado a dois átomos de carbono, a esse e a esse. Isso aqui é uma amina o quê? Secundária, amina secundária. Mas o espectro diz que eu tenho qual tipo de amina? Primária e não secundária. Então não pode ser esta estrutura. Então você está fora. Vamos para outra. Esta amina aqui, ela é primária, secundária ou terciária? Ora, terciária. Está ligada a 3 carbonos. Esse e esse aqui do anel benzênico. A amina terciária, gente, nem tem banda. A amina primária tem 2 bandas. A amina secundária tem uma banda. A amina terciária sequer tem banda. Então essa aqui jamais pode ser. Tá? Então essa aqui não pode ser. Bom, essa outra amina, ela é primária, porque está ligada ao carbono. Opa, amina primária. Não é condizente com o espectro da amina primária por ter 2 bandas? Sim. Pode ser ela? Pode. Vamos deixar ela de escanteio e vamos analisar a outra, tá? Olha só, pessoal, a próxima amina. O nitrogênio está ligado a um carbono, então também é uma amina primária. Então, empatou. Agora, a pergunta é, qual delas, né, corresponde ao espectro? Como as duas são primárias, agora eu tenho que analisar um outro critério, uma outra banda, porque por essa banda as duas, né, as duas são primárias. Então, tem uma banda aqui, gente, que está gritando para você, tá falando, ei, sou eu que tô aqui, ó. Qual é essa banda? Essa banda imensa aqui, ó, pessoal, tá na sua cara, ó. Entendeu? Tem algumas coisas, pessoal, que são perceptíveis. Olha o tamanho dessa banda aqui, ó. Isso aqui, pessoal,
está gritando para você que trata-se de um padrão de substituição no anel. Falou grego para mim, Rafael, padrão de substituição no anel. O que eu quero dizer é que o anel ele pode ser das duas a uma. Ou ele é monossubstituído ou ele é disubstituído. Quando que eu tenho um padrão de substituição no anel? Na região de 800 e 650. Pelo espectro que você tem aí na lista de vocês, por esse espectro, vocês podem constatar, perceber, que essa região cai entre 800 e 650. Toda vez que eu tiver uma região entre 800 e 650, provavelmente vai ser o quê? Vai ser um padrão de substituição no anel. Aí você tem que analisar se vai ser monossubstituído ou dissubstituído. Entretanto, se eu tiver dissubstituído, esse dissubstituído pode ser orto, meta e para, tá? Bom, eu fiz uma tabelinha aqui para vocês acompanharem, né, e entenderem o que eu estou dizendo. Ó, quando nós tivermos um anel substituído, como eu disse anteriormente, ele pode ser mono substituído ou dissubstituído. Se ele for mono substituído, ele vai ter duas bandas. Quantas bandas eu tenho aqui, pessoal? Na região de 800 até 650. Eu tenho uma banda apenas. Olha ela aqui, ó, só tem uma banda. Eu estou enxergando outra banda? Não, eu só estou enxergando essa banda. Então não pode ser mono, porque mono necessariamente eu preciso ter quantas bandas? Preciso ter duas bandas. E não é o caso, aqui eu tenho uma banda só. Logo, consequentemente, não pode ser mono substituído. Ora, se não é mono substituído, então ele pode ser di. Entretanto, o di pode ser orto, meta ou para. Se for orto, eu vou ter uma banda. É o que eu tenho, uma banda aqui? Isso, uma banda. Tá, mas deixa de escanteio. O di pode ser meta. Para ser meta, eu tenho que ter duas ou três bandas. Eu tenho duas ou três bandas aqui? Não. Então não pode ser de meta, né? Não pode ser dissubstituído em meta, tá? Não pode ser. Ora, pode ser para. Para ser para, eu tenho que ter quantas bandas? Uma banda. E eu tenho uma banda aqui? Tenho. E aí, Rafael empatou. Eu posso ser de orto ou de para. Qual que vai ser? Vai ser orto ou para? Porque tanto orto quanto para, né, eles têm apenas uma banda. Vai ser orto ou para? Aí você vai ter que analisar o intervalo. Bom, o intervalo, pela lista de vocês, vocês vão ver, tá, que essa região aqui cai entre 770 até 735. Se cai entre 770 e 735, então vai ser orto. Por que não poderia ser? Por que não poderia ser para? Porque para ser para, eu teria que cair numa região entre 860 e 800. E não é o caso. Aqui eu tenho uma banda, então poderia ser orto ou para. Por que é orto e não é para? Porque o intervalo condizente com esse espectro está relacionado à estrutura do orto, que é exatamente entre 770 e 735. Por isso que você tem que levar essa tabela, porque você não vai ficar decorando esses valores. Então, ó, eu vou ditar para vocês aí, tá? Se vocês não estiverem enxergando. Anel substituído pode ser mono ou di. Se for mono, vai ter duas bandas. Esse B é de banda. Se for di, pode ser orto, meta ou para. Se for orto, vai ter uma banda. E essa banda vai cair entre 770 e 735. Se for de meta, eu vou ter duas ou três bandas. Aí eu posso ter três situações. Entre 895 e 855, ou entre 810 e 750, ou entre 710 e 690. Se for para, eu vou ter uma banda. E se eu tenho uma banda, necessariamente o intervalo deve ser compreendido entre 860 e 800, tá? Não é para decorar esses valores, pelo amor de Deus.
mas, por exemplo, acima de 3.000 saber que eu posso ter amina, né, isso aí é importante você ter isso em mente. Ou então saber que entre 800 e 650 eu tenho um padrão de substituição no anel. Aí você tem que analisar quantas bandas você tem, aí conforme a quantidade de bandas, você vai saber se é mono substituído ou dis substituído, tá? E dentro do dis substituído pode ser orto, meta e para. E você vai diferenciar se é orto, meta ou para de acordo com o intervalo compreendido, tá? Pessoal, é isso aí. Ah, tá. Então é isso aí não. Então qual vai ser a estrutura? Vai ser essa estrutura ou essa estrutura aqui? Isso aqui, pessoal, como eu tenho uma banda, né, eu poderia ter duas situações, ou ser orto ou ser para, né? Não pode ser mono, porque mono tem que ser duas bandas. E não pode ser meta, porque meta também tem que ser 2 ou 3 bandas. Então eu ficaria na dúvida entre orto e para, que é uma banda. Só que aí o intervalo da lista de vocês diz que isso aqui cai na região do orto, que é 770 até 735. Então isso aqui refere-se a orto. E qual desses aqui é orto? Esse aqui, né, pessoal? Se eu tenho o grupo aqui, essa posição é orto, essa é meta e essa é para. Então, como, né, a etila caiu no orto, então a estrutura que o espectro diz é essa daqui, essa última. Portanto, descarta essa estrutura. Tá, pessoal? É isso aí. Muito obrigado.